Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Jeová vai se manifestar hoje aqui. Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Amém, amados? Oh, quando o povo de Deus se reúne, aleluia, Deus faz maravilhas e milagres. Então nós estamos aqui porque nós o amamos. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero iniciar aqui antes da oração, falando aqui sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a tua oração. E no 14 o Senhor diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, oh, aleluia, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu e sararei a terra. Se o meu povo, quem é o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Então nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar a face dele, porque ele tem prazer em estar conosco, ele tem prazer em ouvir a nossa voz, ele espera que você pelo menos fale com ele. Aleluia, glória a Deus. Nós não devemos nos confiar em nós, na nossa força, mas nele, tão somente nele, porque ele espera para ter intimidade contigo. Amém? Pai, eu digo graças a ti, Pai. Glória eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Oh, Pai, amamos o Senhor, amamos o Senhor. Oh, Pai, que o Senhor se manifeste. Teu Espírito, o Espírito Santo, tem liberdade aqui neste lugar para fazer conforme a sua vontade. Eu preparei a ministração, Senhor, mas é o Senhor que vai conduzir. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de poder, o Espírito de milagre, o Espírito que está conosco 24 horas. É você que vai conduzir. Você toma a primazia, Espírito Santo. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Obrigada, amados. Oh, aleluia. Eita. Amado, eu gosto mais de papel, sabe? Mas hoje eu estou enfrentando a usar o tablet, o iPad. Eita, Deus da glória. Deus é muito bom. Mas também eu trouxe a minha Bíblia, amado. A Bíblia de papel. Aleluia. Porque eu gosto mais dela. Ela não falha. E o tablet falha. E o telefone falha. E deixa na mão. Mas a Bíblia de papel, amado, ela está sempre com você. Eu sei que a palavra está dentro de nós, está na nossa boca, no nosso coração, amados. Mas a Bíblia de papel tem que estar nas suas mãos quando você vir para a igreja. Amém, amado? Aleluia. E o Senhor apareceu a Salomão. Glória a Deus. Aleluia. No 14 diz, ele disse, no 12 ele disse, apareceu de noite a Salomão e disse, eu ouvi a tua oração. Eu sei, amado, que é no Antigo Testamento, mas para mim não diferencia nada, porque ele deixou essa ordenança para cada um de nós, para que a gente o busque, e ele ouve a nossa oração. Aí ele disse, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, amado, e o que é humilhar? É reconhecer, amado, a dependência dele, que a gente depende dele para tudo. Oh, aleluia! Você não vence com a sua própria força, mas com o Senhor. Orar.
e me buscar. Orar. E como é a oração, amado? E o que é oração? Amados, antes de eu responder, eu quero dizer, amado, que é segurança para cada um de nós ouvir as mesmas coisas. Talvez você até pergunte, eita, eu vou para a igreja e lá está falando sobre oração. Os cultos, já ouvi falar sobre oração, hoje sobre oração. Amado, é segurança, é crescimento para você e para mim. Aleluia, para que você venha crescer. Por isso que nós ouvimos as mesmas coisas. E quando Deus toca no coração do pastor para colocar algum propósito, um tema, é porque Deus tocou no coração. Porque nós precisamos ouvir. Amém, amados? Para crescer nele. E o que é oração, amado? Oração é intimidade com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Que a gente venha sair hoje daqui com essa consciência, amado, de ter intimidade com Ele. Aleluia. Muitas vezes a gente conhece pessoas, a gente conhece artistas, a gente conhece cantores, a gente conhece o nome de pastores, o nome de cantores, o nome de pessoas lá fora. Mas será que você conhece Deus na intimidade? Será que você conhece Deus na essência? E é isso que Ele quer, amado. Aleluia. Amados, você pode conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você pode ser um crente de fogo. Você pode ser um crente, amado, um cristão. Aleluia. Que trabalha na igreja, que trabalha em departamento. Tudo bem, isso é lícito, amado. Servir é lícito, porque está na palavra. Mas se você fizer tudo isso e não tiver intimidade com o Pai, você não está fazendo nada. Você tem que buscar a essência do seu Pai, porque é isso que Ele quer, intimidade com você. Oh, aleluia. Você precisa conhecê-lo. Aleluia. Quando eu estava na igreja católica romana, eu conhecia Deus de ouvir falar. Aleluia. Tinha reverência, honrava, mas eu não conhecia Deus na intimidade, amado. E é isso que Ele quer de mim e de você. Não se preocupe com as outras coisas não, amado. Porque Ele diz na palavra, ei, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas o serão acrescentadas. Mas Ele tem sede de você, amado. Oh, aleluia. Ele tem sede. Quando a gente vê lá em Gênesis, irmão, quando Deus fez o homem, Deus passeava no jardim todos os dias, tardezinha, e queria estar com Adão, conversando com Adão. E a gente quase que não tem tempo, amado. Eita, aparece uma coisa e você faz, é o dia todo, e chega de noite, está cansado. Senhor, obrigada pelo dia e dorme. Lá que Ele deixou, você precisa buscar o seu Pai. Amém. Aleluia. É na intimidade, amado. É na intimidade que você viverá os maiores testemunhos da sua vida. É na intimidade com Ele. Sabia por quê, amados? Eita Deus. Porque, amados, às vezes a gente se acorda, toma um café, isso, aquilo outro, está em casa tranquilo. Porque isso já aconteceu comigo. O Senhor disse, troque de roupa. E eu troquei. Aí o Senhor disse, saia. Aí eu saí, fui andando. Eu disse, Senhor, para onde é que eu vou? E o Senhor não respondeu. E eu fui indo. Quando eu cheguei na Casa Vieira, amado, aí
eu fiquei parada. Eu disse, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Aleluia. Amado, isso é maravilhoso, amado. Isso é muito bom, amado. Porque muitas vezes a gente vai por um caminho que não é da vontade de Deus. E Ele diz, não vá por aí. Volte, vá por aqui. E quando eu cheguei lá, amados, eu fiquei esperando pelos ônibus. E eu tive uma nota no meu coração, eu digo, eita, o Senhor quer que eu pregue nos ônibus. Eu digo, mas vou pegar um ônibus quase vazio, eu já dei esse testemunho aqui. Mas o Senhor está tocando no meu coração. Eu vou pegar esse ônibus quase vazio. E eu peguei um ônibus cheio, amado. Olha, quando eu olhei para o ônibus, eu não vi quase ninguém. Eu digo, é esse que eu vou. Aí entrei. Quando eu fui passar na catraca, irmão, parece uma coisa assim, que eu olhei, o ônibus cheio, cheio, cheio. Aí uma moça se levantou e me deu o lugar. Aí eu me sentei. Aí o Senhor disse, levante. Diga para esse povo que eu sou bom. Aí eu me levantei, aí eu disse, moça, obrigada. Muito obrigada pelo lugar, porque o Senhor está mandando eu me levantar. Aí ela olhou assim para mim. Aí eu disse, Jesus, Deus, o Espírito Santo. Aleluia. Olha, não está nem aqui isso, viu? Mas o Senhor, diz, o Espírito Santo, me conduza. Eu não quero falar aquilo que está onde eu coloquei aqui nesse tablet. Aleluia. iPad, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E foi assim, amado. Glória a Deus. E você, amado, se você buscar o Senhor, é maravilhoso, porque Ele diz, ó, se você vai fazer um negócio, meu filho, não faça esse negócio. Não. Ele vai dizer não. Quando é para você se beneficiar, Ele diz sim, faça isso. Amém? Então seja conduzido por Ele, amado. Aleluia. O Senhor diz, eu quero que você tenha uma aliança comigo. Nós já temos. A tal ponto de me conhecer na essência, na intimidade. As circunstâncias podem vir, você está comigo, você conhece a minha essência no profundo e eu te dou a direção certa. Eu te mostro como deve agir. Aleluia. Amados, eu comecei a orar, amado, eu nem sabia orar. Ainda hoje eu não sei, ainda estou aprendendo, viu, amados? Porque a cada dia a gente vai aprendendo com Deus. Mas eu não sabia orar, não. Mas Deus ouvia a minha oração, amados. Deus ouvia a minha oração. Aleluia. Ele ouve. Ele ouvia e ouve. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Daniel 10:10. Eu vou utilizar os livros que eu pesquisei, que eu li. Depois eu mostro para você qual é o nome do livro. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Isso aí é Daniel. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te dou, que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste, aleluia, que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são movidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel orou. Na hora que Daniel orou, Deus ouviu a oração dele. E Deus mandou um anjo falar com Daniel. Mas a oração que Daniel fez demorou.
Daniel era um homem de oração, ele orava de manhã, ele orava meio-dia, ele orava de tarde. Ele é um homem que buscava o Senhor, é um exemplo para nós, assim como Jesus foi. Jesus não fazia nada sem orar. Tudo que Jesus ia realizar, antes ele consultava o Pai, ele falava com o Pai. E no Antigo Testamento, Daniel buscou o Senhor. Aleluia. E o anjo veio e disse: olha, Daniel, a tua oração foi respondida. Só que teve um problemazinho lá em cima, no céu, nas hostes espirituais, né? E houve uma guerra ali para que o anjo não trouxesse o que Daniel estava pedindo. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, e como é a oração? Nós devemos perseverar, amado. Orar e ficar agradecendo aquilo que você pediu, aquilo que você pediu ao Senhor. Amém? Você tem que continuar, porque tem gente que ora, orou, já vai esperar que Deus traga logo. Deus realiza, porque Deus tem realizado coisas assim instantaneamente, Ele realiza, amado. Mas tem coisas que a gente pede e a gente tem que perseverar. É por isso que a palavra diz: perseverar na oração. Perseverar na oração. Amém? Buscar a face do Senhor é priorizar a presença divina. Então, priorize, amado, a presença divina. Amados, quando o povo de Deus ora, o céu se abre e o inferno treme. Porque Satanás conhece quem é você. Satanás sabe se você ora ou se você não ora. Aleluia. A gente tem tanto exemplo na Bíblia, na palavra de Deus. Aleluia. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Porque a palavra diz, amado, se nós pedimos qualquer coisa ao Senhor, Ele nos ouve. Se a gente tiver fé, Ele nos ouve. E a oração, amado, eu vou pegar esse púlpito como uma ponte. Amém? Aqui está a sua fé. E aqui está a oração que você está fazendo. E aqui está o crescimento. O crescimento na sua espiritualidade. O crescimento na essência com Deus. O crescimento na sua vida espiritual. Amém? Então a oração é uma ponte. Para você orar, para você receber, é preciso que você tenha fé, amados. Que você coloque a sua fé em prática. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? João 5,15 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Então nós devemos ter confiança. Nós devemos ter essa convicção, porque a palavra diz, se nós pedimos qualquer coisa, é qualquer coisa, amado. Tendo fé, nós vamos crer que já recebeste. Não é nem que você vai receber, você já recebeu. Aleluia! Você já recebeu. Glória a Deus. E lá em Colossenses 4,2 diz assim: perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Então a gente tem que perseverar. A gente tem que buscar. Amém? Por quê, amado? Porque Deus, Ele não muda. A oração muda você e os outros que você está orando. Mas você não muda Deus. E lá em Malaquias 3,6, parece que é 3,6, deixa eu olhar aqui. Malaquias 3,6 diz assim: eu, Senhor, não mudo. Então, a sua oração não vai mudar Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Mas muda você, muda a sua vida, muda a sua família, muda as pessoas. Então, continue orando. Aleluia. Glória a Deus. Amados, deixa eu dar aqui outro testemunho.
Jesus. Quando eu trabalhava, amado, eu sou professora do Estado, mas há muitos anos que eu já me aposentei. E no tempo que eu trabalhava, o professor, ele trabalhava 30 anos para se aposentar. E eu vi, assim, o Sinteal falando sobre alguma coisa com 25 anos, para se aposentar com 25 anos. E eu comecei a orar, amado. Eu comecei a orar. E eu coloquei nas mãos do Senhor. Eu digo, Senhor, já estou tão cansada, mas eu sei que o Senhor me dá força. E eu não era ainda cristã. E eu comecei a orar. E colocava na... Deus ouve a oração mesmo quando a gente não sabe orar, sabia, irmão? E eu colocava nas mãos dele, Senhor, agiliza, pai, eu quero me aposentar com 25 anos. Quando eu estava quase com 28 anos de trabalho, amado, mas olha, orando, eu creio que eu vou receber. Aí chegou quando eu cheguei na escola, aí tinha uma notícia boa. Ele disse, olha, tem uma emenda, surgiu uma emenda para a lei, e essa emenda, quem estiver perto de se aposentar, se aposenta já com 25 anos. Eu digo, eu já passei. Irmão, olha, o Espírito Santo me conduziu para eu ir atrás da documentação. E fui na administração, e fui num canto, fui no outro, para naquele dia resolver. A Secretaria da Educação fechava 2 horas da tarde, às 14 horas. Eu saí da administração, faltava 10 minutos para as 2 horas da tarde. E eu correndo, eu digo, eu quero me aposentar hoje, sabe por quê? Porque vá que essa emenda eles tirem. Porque tem uma coisa e de repente muda. Eu digo, eu quero me aposentar, da entrada é hoje. E corri para agilizar a documentação. Eu saí da administração, era um pouco distante para a Secretaria da Educação. Menina, eu fui quase correndo. Quando eu cheguei na Secretaria da Educação, parecia que o fôlego, cansada. Aí ainda estava aberto, 5 minutos. Eu gastei 5 minutos. Aí quando eu cheguei lá, que dei entrada, que coloquei os papéis, eu digo, quero me aposentar, é hoje. É hoje, porque essa emenda ela pode sair. Porque o comentário é que pode anular, né? Aí eu dei entrada. Depois de um mês você pode se ausentar do trabalho. Eu digo, glória a Deus. E tudo é para a honra e glória dele, amados. Aleluia. Então eu recebi as instruções do Espírito, corri atrás, ou seja, tomei uma atitude. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E lá em Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Amado, é uma ordenança que a gente tem que cumprir, amado. A oração também, a gente tem que orar. Oh, aleluia. Olha, quando eu estou em casa, amado, é lavando o prato e orando no Espírito. Lá manassou, decamanassou. E depois eu me alegro. E depois eu já deixo os pratos. E já começo a pular. E já começo a glorificar a Deus, amado. E Deus fala comigo. E Deus quer falar com você. Deus quer dar resposta de coisas que você está pedindo. Basta você ter um tempo para Ele. Aleluia. Buscar a essência, amado. É Ele. É Ele que nos dá tudo, é Ele que nos dá força, é Ele que providencia tudo na nossa vida. Oh, aleluia. A gente tem que manter, amado, uma atitude de conexão com Ele. Muitas vezes a gente tem conexão com os outros, com as outras pessoas. Aleluia. A gente tem amigo, desabafa com um amigo e conta tudo ao amigo. Mas existe um amigo mais poderoso. Aleluia. Ele ouve e resolve. Ele ouve e faz melhor do que a gente está pensando. Aleluia. 25 minutos. Agora olhei para ali. Aleluia. Persistir, amado, na fé. Aleluia. Persistir. Orar. E ter perseverança. Glória a Deus. É um convite. A perseverança, usando o coração não só como um refúgio, mas como um escudo
e direção em todas as nossas decisões. Amém? A oração é como um escudo, amado. Aleluia. Glória a Deus. E Tiago diz lá em capítulo 5, versículo 6, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela é poderosa, amado. Aleluia. E dá bons resultados. O Senhor está pronto para responder. Glória a Deus, aleluia. E eu queria ler aqui em Jeremias 33:1. Que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que formas para estabelecer, Senhor é o seu nome, que as forma para estabelecer, Senhor é o seu nome. Invocai-me e te responderei, anunciar-te-eis coisas grandes, ocultas que não sabe. Coisas grandes, ocultas que não sabe. É grande, é coisas grandes, ocultas que não sabe. Ele está pronto para dar. Jeremias estava preso, amado. O corpo dele estava preso, mas a mente nem a boca estava presa. De jeito nenhum. Aleluia. E Deus apareceu, falou com Jeremias. Sabe o que Deus falou com Jeremias? Deus disse que tinha uma coisa grande para fazer. Coisas grandes. Mas que Jeremias tinha que orar e clamar. Ei, o que é que você está querendo? O que é que você tem pedido a Deus? Para que Deus venha fazer, Ele tem para fazer e realizar. Aleluia. Aleluia. Deus assegura que responde e revela. Deus assegura os planos futuros que o ser humano não conhece. Foi isso que ele falou para Jeremias. Oração, amada, é dependência de Deus. É você depender de Deus. Eu não quero depender de ninguém. Eu não gosto de depender de ninguém. Eu gosto de depender dEle. Porque eu falo com Ele. E quando eu menos espero, Ele traz. E traz o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Amado, eu passei uma situação na minha vida, há muitos anos atrás, como professora. Teve um tempo que o Estado não estava pagando. Meu marido não estava trabalhando e o Estado não estava pagando. Nós passamos uma situação, os meninos tudo pequeno. Oh, aleluia. Mas Deus tinha me dado habilidade. Que habilidade é essa? De fazer bolo, de fazer doce. E eu comecei a fazer bolo. E começou o povo pedindo. E eu passava sábado e domingo. Sexta, quando eu chegava do trabalho, que eu trabalhava de manhã. Eu passava sexta à tarde, o sábado e o domingo, para fazer bolo. E o povo solicitando. E graças a Deus era um bolo só. Era bolo de ameixa. O povo só pedia bolo de ameixa para eu fazer. E eu fazia. E ali, amados, eu ganhava o meu dinheiro para sustentar a minha casa. Não faltou nada. Não faltou o dinheiro de pagar o aluguel. Não faltou nada para os meus filhos. Oh, aleluia. Porque Ele, mesmo quando eu não era cristã, Ele já provia. Ele já fazia. Ele cuidava. Sabe por quê? Porque antes de nascer, Ele já te conhecia. Aleluia. Antes de nascer, Ele já tinha um plano e um projeto para a sua vida. Aleluia. Ele não vai deixar faltar nada, porque Ele diz na sua palavra. Agora que eu conheço a palavra e sei que Ele diz: eu nunca vi um justo mendigar um pão. Eita, você é justo, amado. Isso é uma promessa de Deus. E Ele, quando Ele promete, Ele cumpre, Ele não falha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oração, amada, é dependência dEle. Nós temos que depender dEle. Ei, não dependa do seu dinheiro nem do seu ordenado.
Tem gente que coloca toda a motivação no ordenado, naquilo que ele ganha. Mas ele é quem supre. Não coloque os seus olhos nem o seu coração naquilo que você tem. Aleluia. Glória a Deus. Porque lá em Deuteronômio, amado, eu sempre leio essa palavra. Capítulo 6, versículo 10 e 11. Deus diz na sua palavra que dá casas boas, move bons, tudo bom. E ele continua, mas quando você tiver tudo isso, não se esqueça de mim, que eu sou o seu Senhor. Aleluia. Não se esqueça dele quando você estiver vivendo uma vida saudável, uma vida cheia de riquezas, de poder, porque você já é rico, milionário. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja que ora é uma igreja avivada, amado. É uma igreja avivada. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que você for fazer vai dar certo, porque você está na direção dele. Ele está com você, te conduzindo. O Espírito Santo, ele passa 24 horas com você, amado. Quando você vai dormir, ele não sai, não. Ele está cuidando ali de você. O Pai está cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus. Amado, eu não sei que coisa, não existe nada mais maravilhoso, mais poderoso do que ser filho de Deus. Aleluia. Não existe, amado. Muitos que não querem Jesus estão perdendo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Primeiro Timóteo, capítulo 2, e versículo 1, que diz assim, 1 e 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens. Amado, existe a oração. A oração é você se comunicando com Ele. É você tendo intimidade com Ele. Mas existem outros tipos de oração. Oração de intercessão, oração de súplica. E aqui neste livro, amado, fala sobre todo tipo de oração. Como você deve orar. É maravilhoso esse livro, amado. A arte da oração. Se você não tiver, compre. Porque eu tenho um antigo que foi uma amiga que me deu, logo quando saiu. Aí ela, a patroa dela faleceu e tinha muitos livros. E tinha livros maravilhosos. Aí ela disse, Adileuza, eu escolhi um livro para te dar. E quando eu olhei, era a arte da oração. Meu Deus do céu, que maravilhoso. Então, se você, amado, tem dificuldade de orar, busque. Lê esse livro que ele vai te ensinar. Amém? Aleluia. Amados, eu quero afirmar aqui o valor da oração. O valor da oração, ela não é medida pela duração. Não, querido. Mas o nosso propósito é imprimir em nossas mentes a necessidade de permanecer em comunhão e intimidade com Deus. Intimidade com o Pai. Ele é o teu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai, amado. Oh, aleluia! Então, com o nosso Pai a gente tem intimidade. Com o nosso Pai a gente se abre. A gente conta até os pecados, tudo. Até as coisas que você não tem coragem de dizer para ninguém, você conversa com Ele. Por quê? Porque Ele é teu Pai. Ele te ouve.
Ele tem prazer em responder. Ele tem prazer em dar a instrução certa. Aleluia. Glória a Deus. Não busque outras pessoas para que você tenha instrução. Tudo bem que às vezes às vezes as pessoas, eu não estou passando por dificuldade, a gente procura outro. Não, procure ele. Busque ele. Amém, amados? Por que eu estou repetindo? Eita Deus. Amados, o Senhor me dê a palavra. Senhor, qual é a palavra? Qual é a palavra que o Senhor vai me dar para eu ministrar lá? Porque eu gosto de estar estudando. E nada. Aí foi quarta para quinta. Eu fui dormir muito tarde. Aí eu digo, Senhor, eu queria pelo menos dormir até 8 horas. Aí aproveitei, orei e me deitei. Minha amada, quando eu me acordei, era 8 horas, porque eu disse que eu queria me acordar pelo menos 8 horas. Eu me acordei com um versículo na boca, gritando o versículo. O Senhor me deu o versículo, que foi esse. 2 Crônicas 7, 12 e 14. E o Senhor falando comigo. Eu até conversei com o Marcos. Sexta-feira eu tive uma visitação do Senhor no banheiro. Eu estava no banheiro, quando eu entrei, que botei a toalha assim. Aí Deus começou a me usar de uma maneira. Foi lindo, amado, foi lindo. Então eu esperei, o pastor tinha falado comigo, com a irmã Graça antes para ministrar. E a gente sempre fica pedindo, perguntando ao Espírito Santo, a gente lê livros, a gente lê ministrações, né? Às vezes a gente quer pegar até a ministração. Não, mas o Espírito Santo ele dá. Aleluia! O Espírito Santo, ele quer que você fique livre para que ele dê a ministração. Mas às vezes a gente assiste para ter uma orientação. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já não estou agindo. Aleluia. Deus assegura que responde e revela, sabe, amado? A sua palavra, os planos futuros, os planos que Ele tem para você. Aleluia. Porque Ele te conhece, amado. Oração é dependência de Deus. A oração, amado, é a chave. Você tem a chave, a igreja tem a chave. A chave foi dada à igreja. Não foi ao mundo, não. Foi a mim e a você. Uma chave poderosa que abre todas as coisas. Aleluia. Amados, quando a gente começa a ler lá de Gênesis, em Gênesis, a gente vê Abraão, um intercessor poderoso, intercedendo pelos justos lá de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê Josué, amado. Ele orou, o sol parou. E você vai orar por quê? E você vai fazer uma oração pedindo o quê? Aleluia. Glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Deus ouviu. Amados, eu gosto de ler, porque eu gosto do poder de Deus. Eu gosto das revelações divinas. Aleluia. Elias. Aleluia. Elias orou e não choveu. E não choveu, amado. E ele determinou o tempo. Depois Elias orou e caiu a chuva. Amado, a gente tem esse poder. Ele estava na antiga aliança. Aleluia. Nós estamos numa aliança poderosa. Aleluia. Que é a aliança conquistada por Jesus Cristo. Glória a Deus. Morreu naquela cruz. Uma aliança poderosa conquistada por Ele. Então, Jesus disse que a gente podia fazer até mais do que Ele fez. Aleluia. Você crê nisso? Que você pode fazer muito mais? E eu creio. Aleluia. Eu creio nisso, amado. Aleluia. A oração é a chave para o avivamento. Os cristãos estão esperando o avivamento, mas não estão orando. Tem que orar, amados. Tem que se derramar na presença dele. Tem que se humilhar, como a palavra disse.
tem que buscar para que o avivamento chegue na igreja. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja que ora, amado, é uma igreja viva, é uma igreja cheia de poder. Uma igreja que ora é uma igreja que Deus age. Aleluia, porque Deus responde a oração. Uma igreja que ora é uma igreja triunfante em toda circunstância. Eu sei que a igreja do Senhor é triunfante. Aleluia, eu sei que ela é. Aleluia, mas a gente tem que buscar, amados, porque nós não estamos vendo acontecer nada. E nós precisamos ver os milagres de Deus, porque Ele quer fazer milagres, Ele quer fazer maravilhas, Ele quer fazer milagres na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Quando você ora pelos outros, Deus está cuidando de você e da sua família. Aleluia, oh, glória a Deus. Então, a partir de hoje, amado, você não tem motivo para dizer que não ora. A partir de hoje você não tem motivo para não buscar a presença do Senhor, porque você está ouvindo. A oração é poder, a oração é vida. Para mim é vida, amado, é vida. Não tem coisa melhor do que você orar e ver o poder de Deus, o agir de Deus. E você se alegra. Eita, e você se alegra até mesmo antes de chegar, porque essa é a fé. Oh, glória a Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que Deus age. Uma igreja que ora é uma igreja que triunfa em todas qualquer circunstância. Uma igreja que ora é uma igreja avivada. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa no Senhor. Então, quando a igreja ora, que é responsabilidade nossa, é uma ordenança do Senhor. Então, quando a igreja do Senhor, não é só Canaã, não, a igreja geral, começar a buscar a face do Senhor, olha o que é que vai acontecer. O avivamento começa através da oração. Não haverá avivamento na estrutura, não, se não houver verdade na essência. Não haverá avivamento na igreja se não houver famílias que se rendam no secreto. Aleluia. Comece a orar dentro da sua casa com seus filhos. Então não haverá avivamento se na igreja, se não houver famílias que se rendam no secreto. Não haverá avivamento na nação se não houver uma igreja que ore. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não haverá avivamento na nação se não houver a igreja na oração. O avivamento, amado, não é responsabilidade do diaconato. O avivamento não é responsabilidade dos ministros. O avivamento não é responsabilidade dos conselheiros. O avivamento não é responsabilidade do pastor. O avivamento não é responsabilidade da liderança. O avivamento é responsabilidade sua e minha, nossa, para que haja esse avivamento. A responsabilidade é minha e é sua. A responsabilidade é nossa. Comece a orar para que Deus venha fazer aquilo que Ele tem que fazer. Os projetos dEle na sua vida e na minha vida. Amém? Pode ver. Aleluia. Oh, glória a Deus. É tua, é nossa responsabilidade, amado. Oh, aleluia. A gente vê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, amado. E muita gente não está buscando, não está orando, não lê a palavra. Aí quer que Deus haja. Quer que Deus haja logo. Não, amado, não é assim não.
Ele até faz, porque Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Oh, vocês que ouviram essa palavra, glória a Deus. Está aqui, que ainda não tem uma aliança com o Senhor. Você não fez essa aliança com o Pai. Está disponível agora. Você ouviu essa palavra. Está disponível para que você venha ter essa aliança com Deus. Para que você venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem coisa melhor, amado, do que servir ao Senhor. Então você que está aqui, que ainda não tem essa aliança, ou que está afastado do Evangelho, eu quero dizer para você, volte. Venha para Jesus. Ele vai fazer coisas lindas e maravilhosas na sua vida. Aleluia. Você que não é batizado no Espírito, o Espírito é revestimento de poder. É revestimento de poder, amado. É você vai falar em outras línguas. Falar em outras línguas é você se comunicar com o Pai. Está disponível para você hoje se batizar no Espírito. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Tem alguém que quer receber oração, que está com alguma enfermidade? Oh, aleluia. E não? A igreja sarada. Aleluia, que vive na unção do Espírito Santo, no poder. Olha, amado, eu já reli esse livro. O cristão que intercede. Esse livro aqui também. Quando Jesus ora através de você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Amados, eu orei muito, viu? Senhor, eu quero ver pessoas rendidas. Eu quero ver, nem que seja uma, Senhor, uma pessoa rendida lá no culto. E o Senhor é bom, realizou. Amém, amados? Glória a Deus.